Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nós vamos dar prosseguimento aqui às nossas aulas, né? Nós vamos corrigir agora os exercícios que eu passei para vocês da aula 6. Beleza? Então vamos lá. Bom, estamos começando a trabalhar com números racionais, com operações com números racionais. E aí eu queria lembrar uma coisa para vocês, que números racionais são as frações, os números decimais. E aí tem uma recordaçãozinha do quinto e do sexto ano, misturado com a regrinha de sinais que a gente aprendeu do sétimo. Basicamente é isso que a gente vai ver, tá bom? Então vamos dar algumas vezes uma recordada. Como é primeiro logo, tá vendo? Uma subtração de frações, subtração não, que para nós agora é uma adição algébrica, de sinais diferentes, tá vendo? Ora, o que você faz? Tu tira o MMC dos denominadores. E aí eu lembrei, ó, o MMC de dois ou mais números, onde um número é múltiplo dos outros, esse múltiplo é o MMC. E aí o que acontece no caso? Ó, 8 é múltiplo de 4, então o MMC é 8. Aí 8 vai ser o denominador comum. Aí eu vou pegar o 8, que é o MMC, e dividir pelos denominadores das frações. Botei até a continha aqui para vocês. Ó. 8 dividido por 4 dá 2, aí boto o 2 ali embaixo. 8 dividido por 8 dá 1. Esse resultado tu multiplica pelo numerador, para você saber qual é o numerador novo, né? Porque você transformou a fração, vai transformar numa equivalente a 3 quartos. Então vai ser 2 vezes 3, 6, 1 vezes 1, 1, 6 menos 1, 5 oitavos. Beleza? Quando a fração quando for o número tiver com parêntese, você tem que eliminar o parêntese, como a gente já viu com os números inteiros. Se for mais antes do parêntese, não muda nada. Se for menos, troca o sinal de quem está dentro. Tá ok? E aí, se preciso for, tira MMC, aquele negócio todo. Tá bom? Quando for número decimal, aí tem umas novidades, por causa das regrinhas de sinal. Ó. Tá vendo? Primeiro eu eliminei os parênteses, ó. Menos 0,47, porque quando não tem sinal fora é mais. Menos com menos dá mais também. Não é isso? Ó. Não tem sinal nenhum, é mais. Não altera o sinal do número que está dentro do parênteses. Então ficou menos 0,47, mesma coisa. Agora aqui não, quando é menos antes, troca o sinal de quem está dentro. Então o simétrico de menos 0,85 é mais 0,85. Aí tu elimina o parênteses. Igualzinho ao número inteiro. Tá? E aí, no número decimal, você vai trabalhar com a regrinha de sinal. Ó. Dois números de sinais diferentes, o que você faz? Você subtrai os números, tá? E prevalece o sinal do maior valor absoluto. Não é isso? Que na nossa linguagem é o maior número, sem sinal. Então o que tu faz? Subtrai o número. Ó. O maior ali é 0,85 em valor absoluto. Então 0,85 menos 0,47 dá 0,38. Já botei o resultado. Tá? Quem é o maior valor absoluto? É o 0,85. Qual é o sinal dele? Mais, então prevalece o sinal do resultado, tá? Do maior número. Aqui também eu tenho que tirar parêntese. Lá embaixo tem outro número decimal. Ó. Vai ficar agora, ó, dois números com sinais iguais. Qual é a regrinha? Eu somo os números aqui, somei eles, ó, como se eles não tivessem sinais. Deu 16,232. Não é isso? E repete o sinal, porque os dois têm sinais negativos. Quando os sinais são iguais, você soma os números, né, em valor absoluto e repete o sinal. Então dá menos 16,232. Beleza? Então vamos adiante. Aqui tem mais continhas, é só vocês treinarem, isso é para praticar. Ó. Tem mais uma de número decimal e aí tem mais de dois números. Aí o que tu faz? Tu pega todos os sinais iguais, que você vai somar e repetir o sinal aqui. Eu botei todo arrumadinho para vocês, ó. Todos os negativos antes, né, e depois eu botei sozinho mais 0,7. Os negativos têm sinais iguais, eu somei todos os negativos, ó, deu 2,5, repeti o sinal. No final, sinais diferentes, subtraí e prevaleceu o sinal do maior valor absoluto, que é o 2,5. Então deu menos 1,8. Tá ok? Mais expressões. Aqui, ó, decimal, tem que primeiro tirar o parênteses aqui na letra H e vamos caminhando. Né? A multiplicação, você vai multiplicar sempre o numerador pelo numerador, denominador pelo denominador, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Beleza.
Só que na multiplicação ela admite o cancelamento. E aí é fundamental que vocês se acostumem a aplicar o cancelamento. Porque o cancelamento ele vai fazer com que a gente tenha números menores. Tá? A fração vai ser a mesma. Na simplificação de fração, você não vai alterar o valor da fração. Ela vai continuar tendo o mesmo valor, mas ela vai modificar os números dela, tá? Que são as chamadas frações equivalentes. E é claro que trabalhar com números menores é bem, ainda mais multiplicando, é bem melhor do que você trabalhar com números grandes, que aí no final vai ter que simplificar, vai dar muito mais trabalho. Então o cancelamento para nós é importantíssimo. E o que é o cancelamento? Vamos recordar. É você, se tiver algum divisor, algum número que divida um numerador com denominador das frações envolvidas na multiplicação, o cancelamento só pode ser feito em multiplicação. Você divide esses dois números por esse divisor comum. Não é dividir um pelo outro, não. É dividir os dois por um mesmo divisor, diferente de um, porque um não vai resolver nada. Tá bom? Então, na prática, para a gente, para a nossa linguagem, né, seria um número de cima com o número de baixo. Pode ser na mesma fração ou com outra fração que estiver sendo multiplicada. Sempre um número de cima, um numerador, com o número de baixo, um denominador. Tá vendo como foi ali, ó? 5 e 10. Os dois, tá vendo? Um está no denominador da primeira, o outro 10 está no numerador da segunda. Você vai dividir, estou dividindo os dois por 5, porque os dois são divisíveis por 5. Então, quando tem um divisor comum, diferente de um, você vai lá e divide. Até esgotar as possibilidades. Só dividir esses dois porque não tem mais nada que fazer. Quando acabar de cancelar, você multiplica os resultados. Olha lá. Primeiro os sinais, para não esquecer. Mais vezes menos dá menos. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 3, 3. Beleza? Aí tem um monte de cancelamento aí para vocês observarem. Tá bom? Que tem os probleminhas aqui. Tranquilo para fazer. Tá? O inverso de um número, outra coisa. Quando você quer o inverso de um número racional, o inverso não tem nada a ver com simétrico. Tá? Inverso é inverso, simétrico é simétrico. O inverso é você trocar o numerador pelo denominador da fração. Tu só troca o numerador com o denominador, de cima pelo de baixo. Inverte a fração. Tá? O que estava no numerador passa a ser denominador, o que estava no denominador passa a ser numerador. Não mexe com sinal. Quem troca sinal é simétrico ou oposto. Inverso só mexe com o numerador e o denominador. Beleza? Tá aqui, ó. Fiz aqui, ó. O inverso de menos 8 quintos é menos 5 oitavos. Olha lá, só mexi com os números. Tá? E o produto de dois números simétricos, de um número com seu inverso, vai ser sempre 1. Não é isso? Porque tu vai inverter, vai cancelar tudo, vai dar 1 sempre. Tá? E aí, cuidado com a regrinha de sinal só. Tá? No caso, vai ser sempre igual a mais 1 o produto de um número com seu inverso. Ok? Aí, ó, eles querem mais inverso. Um detalhe, o 0 não tem inverso, porque se tivesse... Reinaldo, bota 1, mas aí vai ficar 1 sobre 0 e não existe divisão por 0. Por isso que 0 não tem inverso. Tá bom? Vamos adiante. Adiante tem as expressõezinhas, ó, tá? As expressões, primeiro nós fazemos a multiplicação e divisão, tá bom? Por último, a soma algébrica. Tá vendo? Aqui tem duas multiplicações, eu fiz primeiro, cancelei. As multiplicações eu posso cancelar e é uma bênção, tá bom? Então, e aqui, ó, na quinta expressão é de número decimal. Aí o resultado tem que ser na forma decimal. Você tem que aprender a trabalhar com decimal. Tá vendo? Eu multipliquei o primeiro, menos vezes menos aqui, ó. Eu multipliquei, ó, 1,2. Não, primeiro tem que fazer a soma dentro do parênteses, ó. Primeiro tem que resolver o parênteses. Aí eu resolvi menos 2,7 mais 1,4, sinais diferentes, subtraio, dou o sinal do maior. Aqui, ó, eu subtraí, olha lá, subtraindo ali, ó. Tá vendo? E dei o sinal aqui, 2,7 menos 1,4, deu 1,3. Sinal do maior do 2,7 em valor absoluto, então dá menos 1,3. Também fiz a outra continha ali, ó.
tá? Do parênteses, maior menos o menor, em valor absoluto, ó. E aí a gente achou o resultado, tá bom? Aí também tem mais, divisão. A divisão você vai sempre multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, ok? E a divisão de números decimais, você vai, eu botei aqui uma revisãozinha para vocês, ó. Primeiro nós igualamos as casas decimais, 0,8 só tem uma casa. 0,02 tem duas, então tem que botar um zerinho do lado do 8. Iguala as casas decimais, ó, 2 e 2, tira a vírgula e os zeros que não tem valor. E quando tu tirou a vírgula, esses zeros à esquerda não tem valor, cortei os 3. Aí ficou 80 dividido por 2 dá 40, acabou. Tá bom? Vamos adiante. Aqui também, ó, mais divisãozinha de decimais para vocês praticarem a última de fração. Quando você tem uma fração sobre outra fração, é divisão. Lembre-se que toda fração é uma divisão. Então aqui eu estou dividindo, ó, no número 31, 14 quinzeavos por menos 7 quintos. Ok? Ah lá. Aí repeti o de cima, 14 quinzeavos, dividi por menos 7 quintos, transformei em divisão. Muitos casos eu já posso fazer direto, transformar o de baixo, transformar em vezes, a inverter a de baixo. Fica mais fácil para a gente, tá bom? Quando você transforma em multiplicação, vê se tem cancelamento. Tá vendo? Quando tem uma expressãozinha no numerador, nesses apartamentos que eu chamo de apartamento, né? Nesses prédiozinhos, quando tem expressão em cima e expressão embaixo, você vai fazendo a expressão de cima e a expressão de baixo, um pouquinho de cada uma, com a letra F, ó. Aqui, ó, soma, embaixo são duas somas. Aí eu tirei o MMC, porque os denominadores são diferentes. Vou fazendo um pouquinho, uma de cada vez. Quando chegar uma hora, vai ficar uma fração em cima e uma fração embaixo. Aí o que tu faz? Divide, porque é divisão. Ali, aqui eu já fiz direto, na letra F. Ó. Repeti a primeira, 5/6, multipliquei e inverti a segunda, ó, que é o divisor. Aí, o inverso de 9/20 é 20 nonos. Cancelei e achei resultado. Beleza? Então vamos adiante. Aqui já são expressõezinhas, falei anteriormente. Primeiro multiplicações e divisões, por último soma algébrica. Tá ok? E é isso aí então. Até a aula 7. Né? Aí nós vamos ver potenciação e radiciação de números racionais. Tá legal? Um abraço para todos e um Feliz Natal para vocês. Tchau, tchau.